Glória a Deus. Abre teu coração, irmão, cada vez mais para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria, antes de compartilhar a palavra, eu vou dar 2 versículos para você ir meditando nele. Amém. Você quer sentar um pouquinho? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele ora assim, ele até fala que ele está orando, o povo de Efésios, né? Capítulo 1, Efésios 1, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Ele fala que é necessário nós entendemos, é necessário que os nossos olhos, os olhos do coração, é necessário eles se abrirem, despertar, que Deus faça despertar o meu coração, o teu também, para que você para que você tenha consciência, tenha fé da esperança da sua vocação, e as riquezas da sua glória e a herança dos santos. A grande dificuldade do ser humano é endurecer o coração. O diabo sabe disso. E quando o nosso coração endurece, o coração endurece por causa das dificuldades, das divergências, né? E vem grandes batalhas, e às vezes a batalha ela não é para meia hora, nem para 2 horas, a batalha às vezes ela vai se estendendo, e a gente vai ficando desanimado, amém? E o nosso coração começa a endurecer, e aí não há revelação, não há revelação daquilo que você é, não há revelação daquilo que você tem que fazer, entende? Porque o coração endurece. Deus vai falar e você não ouve, Deus vai falar e você não faz. Por quê? Exatamente porque as dificuldades do dia a dia vai endurecendo os nossos corações. Por isso o apóstolo Paulo falou: eu oro por vocês, né? Eu oro por vocês. Lá em 1 Coríntios nós vamos ver aqui. Mas entenda que ele está falando de algo precioso. Ele está falando, né, que os nossos olhos recebam o entendimento, os olhos do coração. Tem que entender. Quando a gente entende, a gente aceita. Quando a gente aceita, as coisas começam a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Mas o nosso coração muitas vezes está distante de Deus. Não estou dizendo que você abandonou a Deus, porque se você tivesse abandonado a Deus, você não estaria aqui agora, nesse momento. Mas é para você refletir e fazer uma avaliação na sua vida, para você entender que muitas vezes é isso que o diabo faz. Ele vai endurecendo o nosso coração, vai criando circunstância, e a gente não consegue ter intimidade com Deus. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. A noiva, ela necessita de intimidade com o noivo, amém? E coração duro é muito difícil. Já viu assim quando o teu marido endurece o coração? Ou a esposa endurece o coração? Você não quer nem conversa, não é verdade? Você tenta até chegar e ela não dá moleza, ou você tenta ela chegar, você não dá moleza, não é verdade? Você não quer nem ouvir, porque o teu coração já endureceu, não ouve nem aquele que você vê. Então,
É isso que acontece muitas vezes com a minha vida, com a sua vida. Então, abra os teus olhos, amém? Em 1 Coríntios, aí, vamos dar uma olhada. 1 Coríntios capítulo 2, amém? Só para, eu falo lá na casa de recuperação, é só um cover, né? Amém? Para você ficar meditando sobre isso, porque a palavra vai ser baseada nisso, tá? Então nós estamos lá, 1 Coríntios 2:10, eu acho que é 2 Coríntios 2:10, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada lá, 2 Coríntios 2:10. Não, eu estou no errado, está difícil aqui. Também não, então não é. Então é 1 Coríntios mesmo, irmão, 2:10. Eu que estou, 2:10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Então você veja bem que você precisa, e eu também, precisamos realmente ter um coração iluminado, um coração de entendimento naquilo que se refere às coisas celestiais, às coisas de Deus. Amém? É necessário. E então ele está dizendo, o apóstolo Paulo, mais uma vez, então ele fala, nesse 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Você já tem o Espírito de Deus? Tem? Quem tem o Espírito de Deus aí? Levanta a mão. Quem não tem, eu vou apontar. Quem não levantar a mão, eu vou chamar você para aceitar Jesus agora. Quem não levantar a mão vai ser... Amém? Todos nós temos o Espírito de Deus, irmão. Essa é a graça que bastava para nós. Porque com o Espírito Santo de Deus, você vence qualquer batalha. Com o Espírito Santo de Deus, ele é o selo da promessa. O Espírito Santo de Deus é o que você precisava. É o Espírito Santo de Deus que conhece você profundamente. É o Espírito Santo de Deus que conhece a mente de Deus, sabe tudo de Deus. Amém? Então entenda, nós precisamos rasgar o nosso coração. Não é à toa que lá o Salomão falou, não rasgue as suas vestes. As vestes é só a vista dos homens. Rasga o teu coração para Deus, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes o coração está duro, o coração está endurecido, e você precisa abrir o teu coração. E aí Paulo, ele ora para que pudesse ter entendimento, e é isso que eu quero orar por mim e por você, agora antes da palavra, porque Deus tem poder para fazer isso, amém? Deus tem poder para fazer isso, para abrir os nossos olhos do coração, despertar o nosso coração, para a realidade bíblica, para aquilo que é a nossa vocação, amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar agora? Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é Deus poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, eu peço a Ti, Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo pediu para o de Efésios, Pai. Eu peço, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Eu não peço só para a igreja Ágape, mas por toda a Tua igreja no planeta Terra, Pai. Abre, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, os olhos do coração da Tua igreja, Pai. Abre, Senhor, só o Senhor pode fazer isso, Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós temos consciência, Senhor, de que nós temos o Espírito Santo, Pai, que nos conhece, e conhece o Senhor num totalidade, Senhor, aleluia, mas muitas vezes as dificuldades, Senhor, vai endurecendo o nosso coração. Eu não quero o meu
coração endurecido, em nome de Jesus de Nazaré. Não aceito, o meu coração está em processo de endurecimento, não, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço a Ti, ó Pai, aleluia, Senhor, que a Tua palavra é como água viva, Senhor, para amolecer qualquer coração de pedra, Pai. Então, Senhor, nessa manhã, faz isso conosco, Pai, faz isso com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, irmão. Então nós vimos assim que é isso, Deus é poderoso, é Deus de milagre, sabe, é Deus, né, que aumenta a nossa fé, é um Deus que pode todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim, não tem para ninguém, amém? Não tem que ficar, sabe, preocupado, sabe, porque o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, o diabo, sabe o que ele é? Escravo de Deus, é isso que ele é, escravo de Deus no sentido de que só vai fazer o que Deus manda, amém? E quando Deus não quer, ninguém faz, nem o diabo, nem eu, nem você, nós não fazemos nada, Deus está no controle, amém? Mas Deus está no controle de todas as coisas, nós sabemos disso, mas irmão, tem a nossa parte é ser prudente, a nossa parte é ser fiel, a nossa parte é aprender da palavra, a nossa parte é buscar a vida espiritual, a vocação nossa é a vocação de ser noiva, amém? Ter intimidade com Deus, e muitas vezes nós levamos desvantagem, porque não buscamos do jeito que deveríamos buscar, não abrimos o nosso coração para que Deus entre e comece a falar conosco. Que Deus fale com você nessa manhã, e fale comigo, amém? Porque isso é bom, não tem nada mais gostoso quando Deus fala com você, fala a verdade, você já teve muitos momentos assim, mas a gente pode ter muito mais momentos assim, né? Nós podemos viver e andar no Espírito Santo, viver e andar no Espírito Santo de Deus, amém? Que caia por terra toda a cegueira espiritual, amém? Todo o coração duro caia por terra agora em nome de Jesus, e prevaleça um coração, né, de alegria, aberto para receber a palavra, para que a palavra possa trabalhar na sua vida, a palavra é Jesus, amém? E com certeza Ele está aqui. Bom, louvado seja o nome do Senhor, querendo Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, e a Tua palavra, Pai, fala conosco. Querendo Deus habitar no meio de Israel, ordenou a construção do tabernáculo, que significa local de habitação. Deus é tremendo, né? Eu fico imaginando assim, por exemplo, né? Imagine você está com, vamos imaginar assim, sabe, não é, né? Você está lá com a maior artista, né? A maior cantora do planeta Terra, está morando na minha casa, né? Imagina, não é verdade? Né? Assim, para o mundão, né? Estou falando para o mundão, é um orgulho, não é um orgulho? Não, sabe quem está morando na minha casa? O Trump. Sabe quem está morando na minha casa, né? Sabe, a Ludmilla, né? É isso? Ela que está morando lá. Você está brincando, rapaz? Está morando na sua casa? Está morando na minha casa, dorme lá em casa, entendeu? Eu com a minha família, está tudo lá. Não é verdade? A gente dá importância para essas coisas, o mundo dá importância para essas coisas, nós não, isso não é o nosso padrão é o padrão de Deus, amém? Agora, dá para você entender, Deus querendo habitar no meio de Israel, no meio, não dentro de Israel, aí você já sabe o que Deus quer falar com você. Não é habitar no meio é como eu levasse alguém para minha casa e estivesse lá morando na minha casa, não, e veja bem, homens mortais, homens pecadores, mulheres pecadores, que seja, né, não adianta, né, para morar só em volta, para ficar do lado, e aí você vai pegar um Deus que você pode, se Deus mandar você mergulhar de cabeça, mergulha, porque se tem alguém que você pode confiar, é em Deus. Ele não falha, nunca falhou, nunca vai falhar, Deus não falha, Ele sabe o que faz,
Amém? Às vezes confiamos em tantas coisas e não confiamos em Deus. É o único que nós podemos fazer como Maria fez, se despojar aos pés de Jesus. Esse você pode confiar. O homem nós damos crédito, amém? Né? Se você puder dar crédito para mim, naquilo que eu estou falando, tudo bem, mas não confie em mim não, porque eu sou homem igual a você, e estou sujeito, amanhã não está mais aqui, não é verdade? Mas confiar, mas eu dou crédito naquilo que você faz, naquilo que você procede, naquela sua caminhada, então eu dou crédito, mas confiar em você, não tem como confiar, você é falho, eu sou falho, então dê crédito e confia no Senhor, porque o Senhor não vai errar com você, ainda que Deus coloque você, sabe, numa situação, vamos dizer assim, de provação, como colocou Jó, falhou Deus por acaso? É a maior história que nós temos. Falhou Deus com Jesus por acaso? Ressuscitou Jesus dentre os mortos e deu para Abraão dupla honra. Para cada dia de vergonha, ó Jó, dupla honra. Então, em Deus, você pode confiar. Amém? Mas para que a gente possa ter esse entendimento que a Bíblia fala, que ele está falando aqui, é necessária intimidade, irmão. Intimidade. Você não consegue ter intimidade um homem e uma mulher se não casar, não é verdade? Você pode até conhecer aquela moça, aí depois que você casa, aí você vai entender ela, e ela vai entender ele, não é verdade? E vai ver as grandes dificuldades. Mas com Deus não é assim. Deus é o nosso noivo, né? Jesus nosso noivo, e nele você pode confiar, pode casar com ele, amém? Não tem falha nele, ele é perfeito, ele vai fazer o melhor para você, ainda que ele coloque você como colocou Jó, ele ainda vai fazer melhor para você, amém? E aí essa grandeza, como pode o Criador, presta atenção, que Deus abra o teu entendimento e o meu também, essa grandiosidade de Deus, esse poder de Deus, Criador de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, a gente passaria o dia inteiro aqui falando só dos atributos de Deus, passaria ou não passaria? Passaria. E aí Ele, ei, eu quero morar em você, dentro de você. Isso é muito grande, irmão. É tão grande que a gente, sabe, e às vezes, sabe, passa batido. Nos dias a dias, sabe, daquilo que a gente está fazendo, a gente esquece que Deus está em nós. E isso Deus começou a preparar a lei lá desde o Velho Testamento. Quando chegou lá na hora de Moisés, quando chegou Moisés, eu quero que você faça uma tenda da congregação, e nessa tenda você faz um tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus hoje? Quem é, irmão? É você, sou eu o tabernáculo de Deus, amém? É eu e você, é honra, é muita honra, é privilégio, é muito privilégio. Mas parece que o nosso coração vai endurecendo e a gente parece não saber quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, nem entendemos mais o nosso chamado. É glorioso, irmão. Primeiro que você pode confiar, e depois, como é que um Deus tão poderoso resolve entrar em nós pelo Espírito Santo? É bom, né? Ele é bom o tempo todo. Amém? Então, é isso. Vamos falar um pouco do Velho Testamento, porque o que aconteceu lá apontava para nossos dias de hoje. Eu sei que você já conhece isso. Eu sei que você conhece essa palavra, mas por isso que eu orei para que Deus dê esse entendimento para você. Entende? Você precisa desse entendimento, tem que abrir o teu coração. Se você não abrir o teu coração, você não vai ter intimidade com Deus. Não existe intimidade se você não abrir o coração para uma pessoa comum, um amigo,
ou a esposa, o esposo, você vai e abre o teu coração, isso é intimidade, e essa intimidade que Deus espera de você. E aí você fica preocupado com as coisas, e Deus chamando você para a intimidade, e você não vai para a intimidade. Precisa, necessita, amém? Então, lá em Êxodo, para você ter uma ideia, 29, Êxodo 29. Vamos ver o que Deus pediu para Moisés fazer isso. Glória a Deus. Êxodo 29, 42 a 46. E falou Deus com Moisés, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, de porta da tenda da congregação, versículo 42, né? Perante o Senhor, onde vós encontrarei para falar comigo ali, aonde, você vai fazer o tabernáculo, vai fazer o holocausto, e ali eu vou falar com você. Você vai vir até aqui, e eu vou falar com você, Moisés, né? Eu vou falar com o povo, vou falar e você fala com o povo. Então, e ali virei aos filhos de Israel, eu estarei ali, para que por minha glória sejam santificados. A presença de Deus santifica a nossa vida, só a presença de Deus já santifica, né? Então, ali vireis os filhos da glória e santificar, e santificarei a tenda da congregação, né? E o altar, e também santificarei Arão, os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei por Deus. Habitarei no meio de Israel, e não dentro de Israel. Estava Deus habitando no meio de Israel, Deus querendo abençoar Israel, Deus querendo estabelecer, né, o seu plano sobre a vida de Israel. Então ele foi até Israel dessa forma, amém? Ele fez o tabernáculo, e ali havia todos aqueles rituais, que você pode aprender isso na escola, e você vai ver que todo ritual que tem aponta para Jesus, a Bíblia inteira aponta para Jesus, não tem como fugir, sempre fala, está apontando para Jesus, isso aqui está apontando para Jesus, o tabernáculo está apontando para Jesus. Quando o Espírito Santo entrou em você, você se tornou um tabernáculo de Deus. Meu irmão, o que mais que você quer? Não é à toa que o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, acabou, você já tem o Espírito Santo, é o selo da promessa no dia da ressurreição. O que mais que você quer? Se eu morrer aqui agora, e daí que eu morri agora? Vai ficar vocês aí debaixo desse sol e dessa chuva aí fria, né? Eu vou para o seio de Abraão, eu vou para Abraão esperar a volta de Jesus, tá bem? Então, por quê? Porque eu já estou garantido, o selo do Espírito Santo é o penhor da salvação, e você já tem um Espírito Santo, amém? Então por que está preocupado? Aquieta, fique em paz, entrega nas mãos do Senhor, né? Tenha intimidade para entregar a tua causa nas mãos do Senhor. Para de murmurar, para de ficar questionando Deus. Por que, Deus? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que é assim comigo? Por que é só comigo? Às vezes quer até falar, só comigo que acontece isso. Meu irmão, você está na carne, irmão, é um tabernáculo de barro, está sujeito, né, a você a pecar a todo momento, né? Agora, você tem que entender a sua vocação não é aí, sua vocação não é esse padrão, seu padrão é outro, amém? Seu padrão é o padrão de Deus, é isso que nós precisamos entender. Então, se o padrão meu é de Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou seguir a Deus, eu vou ter intimidade com Deus, e aí, ainda que eu morra, eu estou selado com o Espírito de Deus. Isso é tremendo, não tenho que, né? Então eles saberão, aí ele fala assim, né? E habitarei no meio dos filhos de Israel, eles serão por Deus, né? Eu serei por Deus para eles, né? E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, e eu, o Senhor, seu Deus.
Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração pela circunstância, mas Deus a si mesmo, Ele é longânimo, misericordioso, e aí às vezes Deus proporciona certas coisas, como proporcionou para Jó, né? Antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu estou tendo intimidade com o Senhor. Agora o negócio está mais perto, né? É uma intimidade muito grande. O Senhor restaurou tudo, restaurou a minha saúde. Isso é intimidade, né? Restaurou tudo, né? Me devolveu mais 10 filhos, me restaurou a minha área financeira, né? Intimidade. O próprio Jó declarou isso para nós. Ele não tinha essa intimidade com Deus, ele confiava em Deus, ele andava com Deus, mas ele não tinha essa intimidade com Deus, ele só ouvia falar de Deus. Mas quando ele começou a ter vida com Deus, a coisa mudou. Amém? Aí ele viu o quanto Deus é o alfa e o ômega. Ele é dono de todas as coisas. Abre o teu coração para isso. Sabe aquela história de você descansar no colo do papai? Meu irmão, só se você abrir o teu coração. Entende? Só se você abrir o teu coração. E não adianta fechar. Quanto mais você fecha o teu coração, mais para o deserto você vai entrar. Entende? Então você precisa confiar. É uma questão de crer. Foi até o último louvor, ainda falei creia, né? E aí eu não sabia que ia tocar aquele louvor ali. E tem tudo a ver com a palavra. Então, faça isso. Amém? Então Deus falou, aí eu vou vir e vou estar ali, né? No meio de vocês. E aí, lá no capítulo 40 de Êxodo, vamos lá? Aí mesmo, nesse acompanhamento aí, no capítulo 40, ele fala ali, você lembra que ele fala que ele escolheu, né, alguns para ser sacerdote, né? Isso, ser sacerdote é ser kadosh, kadosh é ser separado, separado é escolhido. Você é um escolhido. Você crê nisso? Você é um escolhido. Não tem como você escapar, ainda que você não queira, sabe? Irmão, às vezes você tem pessoas, eu creio que tem pessoas aqui dentro que ainda estão incomodadas com a palavra. Não adianta resistir a Deus. Você não está resistindo, pastor. Você está resistindo a Deus. Abre o teu coração para a palavra. Entende? Porque se você não abrir o teu coração para a palavra, não vai adiantar nada. Você vai se aprofundar mais ainda, como eu falei, no deserto. Não adianta resistir a Deus. Deus é poderoso, Ele quebra você de uma forma que você, né, não tem jeito de resistir. Fez isso com Jó. Então, deixa eu te falar, abre o teu coração, deixa Deus iluminar o teu coração, para que você entenda realmente o que Deus quer, né, o que Deus tem já para você. Ele não quer só de você, mas Ele já tem para você, né? Então ele fala no 40, versículo 34 a 38, diz assim: então a nuvem cobriu, depois o tabernáculo estava pronto, a tenda da congregação, o tabernáculo pronto, aí vem a manifestação do poder de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, versículo 34, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus encheu um tabernáculo feito de madeira, parede, portas. E ele disse assim que ele não gostou muito de morar ali não. Ele disse, é melhor eu morar em você. Deu para você entender? É melhor eu morar em você, é muito melhor, porque aí a gente vai ter maior intimidade. Aquilo ali aponta para Jesus, o que Jesus fez para nossas vidas. Então ele está falando aqui, né, dizendo: a nuvem cobriu a tenda da congregação e encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Também enche o tabernáculo, amém? E quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de todo Israel e todas as suas jornadas. Que lição para nós.
Abre o teu coração, irmão. Amém? Olha o que Deus já começa a fazer com Israel. Israel, você vai, eu vou andar junto com vocês. Vocês vão aprender a me obedecer. Vocês vão aprender a caminhar comigo. Por isso, então, Deus já levou logo para o deserto, porque se avançar antes da nuvem, morre queimado. E se ficar, também morre queimado. Eu vou ficar debaixo desse sol, ainda que tivesse algum israelita teimoso, que muitas vezes a gente não é verdade? Né? Ele fala, eu ficar debaixo desse sol, 60 graus, não vai dar 10 minutos, já estou desatratado, né? Já não tem mais nada, né? Não tem mais água no meu corpo, então eu tenho que ir, vamos embora, mesmo mancando, vamos embora atrás da nuvem, amém? E foi, né? E se parava, alguns até murmuravam e reclamavam, por que parou, né? Não, parou, tinha que parar, quer continuar? Pode continuar, vai para o sol de 60 graus, você não vai ficar 10 minutos debaixo dele. Você vê como Deus proporciona certas coisas? Será que os israelitas não ficaram pensando? Por que Deus faz isso? É para você aprender a me obedecer. Aprenda a obedecer. Obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você fizer para Deus. Se você vender tudo que você tem, a sua fortuna, e der para os pobres, né, mas não obedece à palavra de Deus, não valeu nada. Valeu para os pobres, que pegou seu dinheiro, né? Desfrutou do seu dinheiro, mas para você não tem nada. Entende como é que é? Então a gente precisa avaliar a nossa vida espiritual, porque nós não somos mais bebê espiritual. Nós todos aqui já temos uma certa maturidade diante da presença de Deus. Então está na hora de nós, desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Aí às vezes a gente fica pensando, desfrutar do quê? Desfrutar de que você tem autoridade para colocar a mão sobre o enfermo e ser curado, esse enfermo. Autoridade, para você chegar e pregar o evangelho, e uma pessoa se converter, sair das trevas e viver uma bênção do Senhor. Autoridade. Nós temos que desfrutar dessa autoridade. A gente já pensa logo para o carnal, desfrutar do quê? De uma boa casa, de um bom carro, essas coisas Deus disse que vai acrescentar se você estiver com Ele. Isso aí é secundário. Nós temos que focar o alfa, o ômega, o começo. Então nós temos que, eu quero a autoridade, já tenho essa autoridade, eu preciso exercer, eu preciso entender que eu tenho o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conhece a mente, ó Deus, e conhece a minha vida, e então eu creio que eu posso pôr a mão sobre o enfermo, e esse pode ser curado. Então é essa intimidade que Deus quer com você. E às vezes Deus começa a chegar próximo na intimidade para te curar. Olha, não é que Deus curou mesmo, rapaz, né? Eu estava lá, já estava capengando, já não tinha nem mais esperança e Deus me curou. Isso é intimidade, Deus está mostrando, está vendo? Eu faço. Deus sempre fez, não é que Deus faz, irmão. Deus sempre fez, desde o princípio. Fez e continua fazendo e vai até o final na guerra de Margedon para destruir o que tem que ser destruído, que é o diabo e a corja dele e todo aquele que é mau. Entende? Então a gente precisa abrir o coração, porque se não abrir, não vai adiantar, irmão. Amém? Para a gente continuar a nossa caminhada, mas uma caminhada de glória em glória, né? Fazendo a vontade de Deus, né? Então ele fala isso. Então aí a nuvem parava, Israel parava. É ensinamento, prática de obediência. Tinha um outro momento que Deus fez isso, para poder também começar a ensinar Israel, né? Quando ele escolhia o maná, outra grandiosidade de Deus, né? Num deserto onde não se planta, onde não tem água, onde não tem como comer, a estatística é 100% morte, suicídio, né? Porque vai para o deserto, vai morrer, não tem lá, não tem como plantar. Quanto? 1.500 pessoas, mais crianças, mulheres, vai morrer tudo seco. Não tem o que comer, não nasce nada, só tem cobra e escorpião, né? Então, você vai vendo que Deus, né, ele proporciona para Israel o deserto exatamente para falar, eu vou ter que ensinar esse povo a me obedecer. É o que Deus está fazendo com você
comigo, nos ensinando obediência. Nós precisamos, e como a gente não obedece, irmão, pode ver, como a gente não obedece. A gente é muito fácil para sair do caminho e não obedecer. E Deus falou: o maná, você escolhe o maná, 1, 2, 3, 4, 5, tá 6 dias. No 7º dia, você não vai colher. Sábado, você não vai colher o maná, não. Você vai colher 2 porções na sexta-feira. Mais uma lição de Deus. Primeiro, de obediência. Quando você obedece, sabe qual é o seu sintoma? Se eu fosse tirar o teu sangue, né? Eu vou tirar o teu sangue para ver se você, obedece, né? Tira o teu sangue para ver se tem lá obediência, né? Você tirou o sangue, saiu a obediência, ele confia em mim. É o resultado do exame. 100% confia, 70% confia no Senhor. Amém? A obediência é fruto, né? Amém? De você confiar em Deus. Então Deus está treinando Israel para obedecer, para que Israel possa realmente prosperar, para que realmente possa, fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, e aí, são 2 coisas no deserto que me chamam muita atenção. Amém? Então, é o que a gente precisa aprender. Porque quando você obedece, você está buscando, você acredita que Deus é o alfa e ômega, poderoso, e você vai realmente cumprir os propósitos de Deus. Amém? Então, abra o teu coração mesmo, em nome de Jesus. Então, eles falaram, era desse jeito. E o tabernáculo, hoje nós somos o tabernáculo. Eu poderia dizer assim: mas você está repetindo a palavra. Não, irmão, a gente quando vai vir no culto é assim mesmo. Eu chego e falei de novo, já conheço a palavra. Mas se ela entrar, meu irmão, faz diferença. Você pode estar assim: já conheço essa palavra, já sei tudo isso daí, já preguei isso não sei quantas vezes, já ouvi isso não sei quantas vezes, já passei pela escola não sei quantas vezes. Mas se ela entrar, você vai dizer: rapaz, quantas vezes eu vi essa palavra e eu não estava com o coração aberto, mas agora eu abri o meu coração e agora eu estou entendendo no meu espírito o que Deus está falando. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo não cansa de repetir as mesmas coisas. Quem sabe hoje, se você ainda precisa, vamos dizer assim, se o teu coração está endurecido, Deus vai amolecer o teu coração com essa palavra. Então, se amolecer é porque entrou a palavra. Então, o problema não está na palavra, o problema está no nosso coração. A gente tem uma tendência de enjoar as coisas, Se você comer uma comida, vou falar uma comida boa, comer arroz, feijão, batata frita e bife, um bifão lá, gostoso, Chega uma hora e fala: não aguento mais. A gente tem essa tendência, não é verdade? E às vezes acontece isso com a palavra. Acontece isso com a palavra. Israel está atravessando o deserto, e no capítulo 11 de Números, para você ter uma ideia, ali a gente vê que o povo de Israel falou assim para Deus, usou uma expressão assim: nós estamos enjoados, estou enjoado de comer esse maná. Se fosse eu que estivesse lá, eu falasse: está enjoado? Então não come. Morre aí no deserto, seu cabeçudo, não é verdade? Morre aí no deserto, não coma, o problema é seu. Rapaz, está no meio do deserto, aonde não se planta nada, aonde não se colhe nada, aonde não tem nada para comer, 100% de estatística que vai morrer, não tem jeito, e ainda está reclamando que está comendo maná, não tão enjoado do teu maná. E o maná nosso, você sabe, é a palavra de Deus. Toma posição diante de Deus. Se você não tem nada mais para comer, e não tem mesmo,
Não tem comida aí fora. A comida que tem fora é tudo do diabo. Tudo, né? Tem coisas que não é do diabo, mas também é carnal. Sabe? Coisas, né? Mas aqui está o que você precisa para uma vida eterna. Para você ter luta aqui, receber a vitória e ir para a glória. Amém? É o único jeito para você, né, desfrutar das coisas de Deus. Então, a Bíblia fala assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, que às vezes as pessoas perguntam, sabe, qual é a igreja verdadeira? Que é uma discussão, né, na internet, né? Um puxando sardinha para o outro, misericórdia, né? E aí a Bíblia já tem resposta ali. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é guiado, você só vai ser salvo porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Você só vai ser salvo porque você tem um selo do Espírito Santo. Não é questão de denominação. Entende? Então, nós precisamos entender, nós temos o Espírito de Deus, como todos levantaram a mão aqui. Então, se nós temos o Espírito de Deus, é possível. Nós temos grande intimidade com Deus, porque intimidade você talvez já teve momentos, reflexo, faísca de relacionamento com Deus. E você sabe, por exemplo, quando eu fui para a casa de recuperação, eu não conhecia nada, até pregava errado, preguei muitas vezes errado, na minha ignorância, mas de eu botar o pé no Jordão, para você ter uma ideia, sabe o que aconteceu? Deus começou a se manifestar, Deus começou a me livrar de morte, Deus começou a me dar a palavra, Deus começou a trabalhar na minha vida, porque botar o pé no Jordão é buscar intimidade com Deus, entende? E aí o que acontece? Deus começa a se manifestar, aí sua fé aumenta mesmo, porque, rapaz, mas não era para acontecer aqui de jeito nenhum, e Deus foi lá e proveu, olha, o outro lá, você foi lá, foi curado, o outro foi lá, foi resgatado, o outro foi lá, e Deus, rapaz, que negócio é esse, não é que esse Deus é Deus vivo mesmo? Mas a gente fica, né, prefere ficar com o coração endurecido, não acreditando no que Deus pode fazer, vai botar o pé no Jordão quando? Nunca. Entende? Para que manifeste a glória de Deus. Não foi assim que aconteceu? Por que a gente fala botar o pé no Jordão? Atravessaram o Jordão e Deus derrubou as muralhas em louvores de adoração. Não foi isso? Entende? Aí, traz fé, irmão. Rapaz, olha, eu não tinha como sair dessa não. Só pode ter sido Deus, não tem dúvida. Tem alguns que ainda ficam, né? Só pode ter sido, não. Ele já deveria falar o contrário. Foi Deus que fez isso. Deus é poderoso, é tremendo, Ele está de olho em mim, Ele está morando em mim, Ele me selou com o Espírito Santo, Ele está fazendo tudo em meu favor. Rapaz, é melhor eu alinhar a minha vida. Opa, que nem barco, né? Opa, e vai em frente. Amém? Não queira coisas grandes, não, sabe? Deixa Deus trabalhar em você na humildade, sabe? E aí, se Ele tiver que colocar você, Ele vai colocar em coisas grandes. Mas também tem que desejar alguma coisa, né? Não deseja nada, não quer nada. Tem que querer alguma coisa. Amém? Isso é muito importante. Então, veja bem. Vamos dar uma olhada em João 14. Evangelho de João, versículo 14. Evangelho de João, versículo 14, 16, 17 e 18. Jesus disse assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Irmão, isso é muito claro na Bíblia. É necessário que eu vá, Jesus está dizendo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não vou poder enviar para vocês o Espírito Santo. Isso era planos de Deus, porque Deus, Jesus podia falar, porque Deus lá em Êxodo, Ele mandou fazer o tabernáculo para morar no meio de Israel, mas agora não, agora Deus vai morar em você pelo Espírito Santo. A glória de Deus está em você, que é o Espírito Santo. Conhece a mente de Deus todinha, e conhece a tua mente todinha. Não tem nada melhor do que você entrar aí, né, no seu quarto, fechar a chave e orar a Deus. Oh Deus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. Eu tenho necessidade disso, mas peça algo que vai edificar a sua vida para você ser melhor ainda para Deus. Amém? Sabe, nós precisamos, meu irmão, fazer alguma coisa. Toda essa imersão que teve, para você ter uma ideia, isso é um derramar do Espírito Santo, mas se você marcar bobeira, já vai embora. Já está pegando a mala e já está se afastando, você está entendendo? Não pode acontecer isso, nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos crer, nós precisamos, sabe, estar na direção de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, para ver o que você tem que fazer. Amém? É necessário conhecer a palavra, porque Deus falou assim, que Ele nos fará lembrar de tudo o que Ele falou. Ele fala pela palavra, e se Ele fala pela palavra, você precisa estudar a palavra, porque na hora que você for confrontado com alguém que é muito intelectual, que é muito não sei o que, Deus vai te dar a palavra e vai calar a boca dessa pessoa, porque você vai falar pelo Espírito de Deus, e Ele vai trazer a memória sua, você está entendendo? Olha, Ele te dá até o versículo, o livro, o versículo, o capítulo, e você fala, de onde eu tirei isso? Do Espírito Santo. Por isso é necessário conhecer, porque Ele falou, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito para vocês. Ele fala através da palavra, então essas coisas têm que estar conosco. É muito simples isso, dá até raiva, como diz o apóstolo Alexandre, né? Simples demais, não é verdade? Porque você vai lá para fazer um debate lá, numa coisa que você não conhece, você vai ficar, não, você não faria isso, não aceitaria um convite para um debate de uma matéria que você não conhece, que você não sabe. Não é verdade? Você vai aceitar naquilo que é a sua área. Eu sou médico, então pode vir que não tem erro, eu sei responder. Você é crente, então pode vir que eu vou responder. E se eu não lembrar, o Espírito Santo trará à minha memória aquilo que você precisa ouvir. Não é assim? É desse jeito. Mas às vezes a gente está tão acomodado, irmão, que você fica, será que é ainda mesmo? Será que... Não, irmão, confia, creia, amém? É necessário isso aí é um momento que Deus está dando para nós, para entender. Lembra, abre o teu coração e entenda que você é filho de Deus. Lembra quando eu falei aqui que eu não ia botar um título desse, eu tinha até vergonha, ou assim, achava de soberba, arrogância, eu falar para alguém que eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu não falava, às vezes dava vontade de falar, mas eu não falava, porque eu achava arrogância da minha parte. Não vai falar isso não, esse título é só para Jesus. Mas quando o cara estava endemoniado e queria me matar, eu não repreendi ele, eu não amarrei, repreendi em nome de Jesus. Ele perguntou, quem você é? Eu falei, sou filho do Deus Altíssimo. Caiu no chão na mesma hora. Aí eu ainda, com o coração meio endurecido, né, sem entendimento, e eu falei para mim mesmo, rapaz, não é que eu sou mesmo, cara, filho do Deus Altíssimo? É o que você é, irmão, filho e filha do Deus Altíssimo. Mas a gente perde a noção, o mundo ele pressiona a nossa vida, e a gente perde até a noção de quem a gente é. Nós somos de fato e de verdade. Eu não vi nada escrito isso na Bíblia, mas eu vivi isso, e eu não estou contando de que alguém que falou isso, não, eu estou falando que eu vivi isso. Amém? Por que eu estava vivendo essas coisas? Porque eu me joguei para fazer aquilo que Deus mandou fazer.
Até o coxo levantou. O diabo tirou o andar dele, acabou com ele numa noite. De manhã, quando orou, levanta e anda em nome de Jesus, e saiu andando. Era demônios. E aí você fala: rapaz, esse negócio de andar com Deus é coisa séria, rapaz. Começa a andar com Deus para você, começa a ter intimidade com Deus para você ver o que vai acontecer. Vai acontecer essas coisas. Mas não é que é mesmo, rapaz? O diabo de noite veio e aleijou o cara. O diabo também tem poder para aleijar. E a palavra de Deus fala mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aí eu botei a mão sobre o menino, e o menino foi liberto, e ele saiu andando. Agora anda, e ainda usei a frase assim, que eu nem pensei. Falou: levanta e anda em nome de Jesus. Ele levantou e saiu andando. Entenda? Então aí você fala assim, aí você vai ficar, como é que você vai questionar Deus? Como é que você vai ficar, Deus não existe? Como é que vai ficar tipo assim, não é bem assim? Não, mas quando você põe o pé no Jordão, quando você resolve, sabe, rasgar o teu coração para Deus, e deixar Ele levar você aonde Ele quer, pelo Espírito de Deus, você vai começar a ter essa intimidade, e essa intimidade vai fazer o que fez com Abraão, amadureceu a fé de Abraão. Deus precisa nesses últimos dias, de homens e mulheres maduros na fé, irmão. Porque tudo vai acontecer pela fé, não tem jeito, amém? Então aprenda isso, rasga o teu coração, ora todos os dias por isso: Senhor, ilumina o meu coração, para que eu possa entender qual é a boa e perfeita, agradável vontade tua, Senhor. É o que nós temos que fazer, não tem jeito, amém? E aí mesmo, João 26, olha o que ele fala, vamos lá, João 26, esse 14 e 26 agora. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo ensina, irmão. Por isso que a palavra, nós temos que estudar a palavra, porque a palavra é Espírito, é o Espírito de Deus, a palavra, Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Então é necessário que, é isso, aquele Consolador, Ele vai mandar, Ele mandou, está conosco, nós já estamos vivendo isso, mas parece que a gente está meio que esquecido disso. A gente precisa voltar, né, a ter essa posição no chamado, né, da vocação que Deus colocou você, amém? Bom, 16, capítulo de João mesmo, 16, está aí perto, 7 e 8, 16, 7 e 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque eu, se não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da juízo e da justiça, amém? Quando a terra, tem aquele louvor que estava tocando aqui, que a terra clama, chama, aonde está isso no versículo? Gênesis, por causa da morte de Caim, a terra, do sangue que foi derramado dele, tem essa expressão, a terra clama. Não sei se esse louvor foi tirado daí, mas é a revelação que Deus deu para mim aqui hoje agora. A terra clama, clama por quê? Ali eu sei que o louvor está ligado, clama para que haja um derramar do Espírito Santo, não é isso? Não, a terra clama por justiça, irmão. Fala a verdade. Não é o que você quer, é o que está mais no teu coração, não tem mais justiça. Só existe a justiça de Deus agora, mas a terra está clamando por justiça, até o incrédulo está clamando por justiça. A justiça, a Bíblia fala em Isaías que a justiça, ele faz uma parábola da justiça, ela está caminhando, mas ela está capengando, e ela não consegue chegar nos tribunais. Isaías fala isso, não consegue, sabe?
A justiça não consegue, está tentando, está lutando para ir. Isaías fala isso e não consegue chegar nos tribunais. É o que está acontecendo nos dias de hoje, mas assim descaradamente. Então a gente precisa entender, o Espírito, né, faz com que a gente clame por justiça. Amém? Você tem que clamar por justiça, né? E justiça não é nossa, que a nossa não vale nada, é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Perdão, arrependimento, né? É perdoar as pessoas, né? É entender que as pessoas estão cegas, elas não conseguem enxergar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, veja bem, abre em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 27 a 30, fala assim: e não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. As dificuldades, porque o agir nas nossas vidas de Deus é através do Espírito Santo, porque aprovou Ele colocar o Espírito Santo dentro de nós. Amém? É isso que Deus fez. E essas pecoinhas que a gente continua fazendo, é onde entristece o Espírito de Deus. E aí o teu coração vai endurecendo. Entende? É necessário fazer uma alta avaliação. Por que alta? Porque é uma avaliação baseada naquilo que é o padrão de Deus nas nossas vidas. Porque ele fala assim, começa a botar uma listagem de coisas aqui, que é o crente que está fazendo. E ele fala assim, você está entristecendo o Espírito de Deus. Entristecendo o Espírito de Deus. Então, temos que ser zelosos para não entristecer o Espírito do Senhor. Amém? Eu não preciso abrir, mas lá em João, quando aquela samaritana, para você entender quem você é, irmão, mais uma vez, num outro ângulo de Deus, quando a samaritana se encontrou com Jesus, ela falou assim, olha, ô Jesus, os meus pais adoraram o Senhor dos Exércitos nessa montanha aqui, ó, é aqui que a gente adorava Ele. E ele falou assim, também, né, vocês, judeus, vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém. Adorar em Jerusalém. Aí Jesus falou, mulher, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Imagine se nós estivéssemos aqui para Jerusalém, irmão, para adorar a Deus, para pedir alguma coisa para Deus. Hoje, né, você não tem um dia específico para adorar a Deus. Você é um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então veja bem, você é um adorador, você já tem você foi convocado, você foi chamado, sabe, essa é a tua vocação, de ser um verdadeiro adorador. Não pensa que adorador, você já pensa no louvor. Não, louvor também é adoração, mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa,
você quer, eu vou dizer assim, o maior termômetro de adoração que você pode dar para Deus, é quando o pecado bate na tua porta, e você rejeita o pecado. Essa é a maior adoração que a igreja pode oferecer para Jesus. O pecado bateu na tua porta e você rejeita o pecado. A palavra de Deus está falando ali que Deus, Kadosh, chamou aqueles homens para ministrarem no templo. Agora deixa eu falar uma coisa para você, ver se você entende isso em nome de Jesus. Hoje o tabernáculo somos nós. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Dá para você perceber o que Deus fez? Olha o caminho de Deus para chegar até aqui. Nós somos privilegiados mais do que Israel. Para você ter uma ideia, até a palavra de Deus fala que os últimos serão os primeiros. Israel é os filhos legítimos, e nós somos adotados, e nós estamos chegando primeiro, porque o Espírito Santo já chegou em nós, já está em nós. Nós vamos ser arrebatados e os judeus vão ficar aí, até que Deus trate com eles. Privilegiado, verdadeiros adoradores, e por nós sermos, Ele nos fez, diz a palavra em Pedro, Ele nos fez reis e sacerdote. Então você, às vezes você nem acredita nisso. Presta atenção, é muito grande o que Pedro fala. Ele nos escolheu para ser reis e sacerdote. Opa, peraí, rei e sacerdote, então eu sou rei e sacerdote, sou tabernáculo, então eu tenho que fazer oferta para Deus todos os dias. Não era assim que Israel fazia? Ele queimava oferta todos os dias para Deus. Ah, então, mas não tem mais. Tem, está lá, é a questão de Israel. Eu estou falando de nós, a igreja. Eu sou o tabernáculo, eu sou o sacerdote, eu sou o rei, e eu mesmo ofereço para Deus santidade. Dá para perceber a responsabilidade? Antes era só o sacerdote, que se entrasse ali no lugar onde no Santo dos Santos e tivesse pecado, morria. A gente já sabe disso. Mas hoje, você é o sacerdote. Você é o sacerdote. Olha a responsabilidade. Você é o altar do Senhor. Você é rei. Então é você que tem que ofertar. Faça oferta todo dia. Fuja do pecado. É isso que Deus espera, que a igreja, que a noiva tome uma posição dessa forma. Por isso que o coração tem que amolecer. Entende? Por isso que você tem que rasgar o teu coração para Deus, para você buscar mais intimidade com Deus. Amém? Um último versículo aqui. Verdadeiros adoradores, que é esse versículo que eu quero deixar para o final. 1 Pedro 2,5, é o último versículo, irmão. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Aí você termina em casa. Então nós somos chamados para isso. Qual a sua vocação? Adoração a Deus. Como é que eu vou adorar a Deus? Obedecendo. Era o único mandamento que existia no jardim do Éden. Obediência. Amém? Não precisava mais. E o que nós precisamos é só obedecer. E nós estamos capacitados para obedecer, viu, irmão? Caim não estava, porque compete a ti a dominar, né? Mas o homem não consegue dominar o pecado. O pecado é indomável se não tiver o Espírito Santo. Você só consegue dominar o pecado, você só consegue dizer não para o pecado, se você tem o Espírito de Deus. Amém? Você pode até falhar, mas depois você reconcilia com Deus, e é Ele que vai fazer isso. Amém?
Então, o que você tem que fazer? E eu? Nós temos que buscar intimidade com Deus. Agora vê o que Deus, não vai sair querendo fazer as coisas. Pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Para mim Ele falou, vai fazer uma casa de recuperação. Nem existia ainda, nem sabia o que era. Eu fiz que nem Abraão, não sei para onde eu estou indo, não sei para o que eu vou fazer, mas Deus mandou fazer, eu tive que estudar para ver como é que era a casa de recuperação para fazer. Então, se Deus te colocou na igreja, Ele tem um propósito para a sua vida, então faça alguma coisa. Põe o pé no Jordão, no sentido de que, meu Senhor, meu coração foi curado nessa manhã, e eu quero o meu coração curado mesmo, e eu quero me dizer assim, eis-me aqui, né? Às vezes você está num lugar, mas não é mais para você estar ali, já é para você estar no outro. Porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus, Ele tem os planos para você. Ó, acabou. Você vai andar num outro caminho aí, numa outra situação aí que eu vou levar você, porque eu tenho algo para você fazer. Amém? Mas se nós continuarmos do jeito que está, o que vai acontecer? A gente vai desfalecendo, né? Vai desfalecendo, vai morrendo na fé. Nós não podemos morrer na fé. E o único jeito de amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé, é a obra. Que Abraão, então, ele foi fortalecido pela atitude que ele fez. O que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus e foi fazer o sacrifício com Isaac. E aí Deus abençoou ele de tal maneira que livrou ele, não é verdade? Então, obediência. Às vezes o que Deus vai pedir para você é pequeno, não é algo, sabe, que nem de Abraão. E Deus é um Deus de presciência. Por exemplo, eu estou pregando a palavra aqui, eu estou falando, eu creio que é o que Deus mandou falar, eu creio que também estou alinhado com a palavra, não estou fora da palavra, né? Porque o duro é você sair fora da palavra, né? Mas a gente precisa, né, deixar Deus falar conosco, amém? Coisas que precisam ser despojadas, e entender o que Deus, aonde Deus quer te levar, porque Ele vai te levar para fazer alguma coisa. Então, esteja atento a isso, amém? Não vacila, não dorme, pelo contrário, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, amém? Glória a Deus. Vamos levantar, irmão, o louvor pode vir. Essa palavra que Deus colocou aí no meu coração, né? Eu queria fazer essa oração de novo com você. Pedir, dar-se-vos-á. Mas antes, eu quero assim, se você tem dúvida, sabe, você pode ter levantado a mão, eu tenho o Espírito Santo, mas há dúvida na sua vida. Às vezes você pode estar em dúvida, eu já tive em dúvida muitas vezes. Agora há pouco tempo até falei, será que eu sou crente mesmo? Fiquei perguntando para mim mesmo, será que eu sou crente mesmo? Meu Deus, que luta, né? Acho que, sei lá, Deus esqueceu de mim, né? Eu estava desse jeito, tem momentos assim, não tem? E aí o que acontece? Acontece que, irmão, entenda, a maior arma do diabo qual que é? A mentira. A maior arma do diabo é o engano, a mentira. Começou no jardim do Éden, não é verdade? E a maior arma de Deus qual que é? A verdade. Então você tem que, como servo de Deus, selado com o Espírito Santo de Deus, você tem que entender, né, que é a verdade que você tem que ficar. Não aceita o engano, não aceita a mentira, não aceita argumento de Satanás, porque é na sua cabeça que ele vai trabalhar. A Bíblia diz assim, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida será dirigida pelos teus pensamentos. Alinha os teus pensamentos com os pensamentos de Deus, através do Espírito Santo. Leia a palavra, enche a sua cabeça de palavra de Deus, amém? Para você não ficar aí, às vezes você nem é prejudicado, mas passa um sofrimento desgraçado, né? Por causa de um pensamento.
Por exemplo, posso te dar uma ideia só. Ah, o meu marido está me traindo. Já pensou? Na cabeça minha ou sua? Né? Minha esposa está me traindo. O que você faz? Já de cara desestrutura você. Você fica desestruturado. Não fica? Uma vez eu vi um menino falar assim: olha, e como é que está sua esposa? Não, já separei. Mas separou por quê? Estava adulterando. Não, mas estava adulterando, mas como adulterando? Você viu ela adulterar? Você sabe, tem certeza? Ah, me falaram. Meu irmão, o diabo fala. Como o diabo fala? Você não podia ter feito isso não, rapaz. Você tinha que perguntar para ela. Não, mas eu perguntei. E o que ela respondeu para você? Ah, ela respondeu sim que ela não me traiu. E o que você fez? Eu não acredito nela. Rapaz, você deveria acreditar nela. Sabe por quê? Porque se ela estivesse mentindo, eu te diria, além dela ter adulterado, ela está mentindo. O tempo dela vai ser curto, hein? Mas você deveria ter acreditado. Você vê, ela não adulterou, você já casou com outra, espalhou a família, porque não ficou apavorado, não confiou em Deus. A justiça não é tua, irmão, a justiça é de Deus. Imagine, está me traindo o marido? Não, não estou. Quer dizer, está mentindo e adulterou. 2 pecados, um abismo vai chamando o outro. Vai se lascar, vai mesmo, com certeza. Deus vai botar no pó até se arrepender, porque esse é o propósito de Deus. E se não se arrepender, aí ele vai fazer parceria com o diabo. Não tem jeito. Então a gente precisa ser sincero com Deus. Quando Israel, para você ter uma ideia, a gente lendo os livros, ele fala assim, que esperava de Israel a verdade. A verdade não quer dizer que você é santo e você não vai pecar. Você vai pecar, mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Aquilo que você errou, aquilo que você falhou, você tem que assumir o teu erro. Isso é ser verdadeiro com Deus. E Deus esperava isso de Israel e espera de nós. Ó Senhor, você fez isso? Aí você fala, não, não fiz. Está enroscado mais ainda. Não, olha, me perdoa, eu fiz, não tive intenção, ou até tive intenção mesmo, para arrebentar com você, mas olha, me perdoa, rapaz, eu estou confessando para você o meu pecado. É isso que Deus espera da igreja. A igreja ser verdadeira, assumir a sua responsabilidade, assumir os seus erros e se recorrer, né, para a graça, para Deus perdoar, lavar você com o sangue de Jesus, e eu também, e a gente fazer a vontade de Deus. Então abre o teu coração para essas coisas, amadurece, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer um louvor, amém? Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus
faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Aleluias. Glória a Deus. Irmão, primeiro eu vou orar, porque assim, um dos dons que Deus me dá é discernimento, sabe? Às vezes eu não tenho visão. Tem gente que tem visão aberta, eu não tenho. Mas discernimento eu tenho. E o discernimento que está no meu coração é que tem cadeados em alguns corações. Não é por causa da palavra, não. Estou ministrando a palavra e tal. Não, é que eu que estou sentindo isso mesmo. É discernimento de Deus. E eu mesmo ainda pedi para Deus: Deus, me dá uma direção para essa oração. Então talvez você não esteja nem percebendo, entende? Então tem um cadeado trancando o teu coração, e aí Deus vai quebrar, se você crer. Não sei se tem 1 ou 2 ou 3, eu não sei, Deus não está, revelando, quantos, mas não importa, para Deus Ele pode todas as coisas, amém? Então, eu vou estar orando desse jeito. Você pode ficar sossegado, não precisa se manifestar não, fica tranquilo, mas só creia, amém? Creia. Melhor do que você levantar a mão é você crer, se você está desse jeito, então você fala com Deus aí, aceita a oração, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor nos deu autoridade, Pai, para pisar em cobras e escorpiões, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, Senhor, ó Pai, os corações, Senhor, ó Pai, que estão aí com cadeados, Pai, como quem trancado, não quer abrir, Senhor. Oh meu Pai, em nome de Jesus, o diabo não está deixando abrir, Senhor, está ouvindo a Tua palavra, está com a chave na mão, mas não abre o cadeado, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Agora, Senhor, no mundo espiritual, eu te peço, aleluia, capacita essa vida agora, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, Senhor, para pegar essa chave que é a Tua palavra, que é a fé, Senhor, para abrir esse cadeado e arrancar esse cadeado de uma vez por todas, Pai. Que esse coração seja liberado para receber o Teu sopro. Esse coração seja, ou esses corações sejam, Pai, aleluia, libertos, Pai, em nome de Jesus, para fazer a Tua vontade. Meu Pai, essa é a Tua palavra, é o Senhor que liberta, é o Senhor, ó Pai, que quebra os grilhões. Quebra, Senhor, esses cadeados agora que está nos corações, em nome de Jesus. E eu peço por todos nós agora, Pai,
em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, o que nós precisamos é de humildade, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, aleluia, nos faz entender, Pai, que nós precisamos aprender a ser manso e humilde de coração. Ser humilde é ser obediente, ser humilde, Senhor, é fazer de acordo com a Tua vontade, Pai, é obedecer a Tua palavra. Então que venha um derramar sim do Teu Espírito Santo, Pai, mas com esse momento, Pai, em nome de Jesus, seja, aleluia, um derramar do Teu Espírito Santo, derramando sobre nós a porção da Tua humildade, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, para que nós possamos cumprir o Teu propósito, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus, pela Tua palavra, por esse momento. Abençoa cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Então salva de palmas para Jesus.